vocês estão casados há? Vai fazer 5 anos agora em novembro. 5 anos. Chegaram à terapia por quê? Solteiros ou para resolver o problema do casamento? Chegamos juntos aqui. Juntos. Eu tinha referência de casamento, para mim era uma instituição falida. Eu via a história dos meus pais, eu falava, para mim, eu não quero isso nunca na minha vida. Eu via meu pai chamar minha mãe de inúmeros palavrões, a coisa mais leve que ele falava para ela era sua desgraçada. E aí, eu e a Tânia, a gente estudou na escola junto, um tempo depois a gente começou a se falar pelo Orkut na época, começamos a bater um papo, ela ainda estava um pouco receosa, porque ela estava vindo de uma relação que o rapaz tinha agredido ela e tudo mais. E aí eu insisti, a gente saiu um dia, começou a conversar e tal, e dali começou a nossa relação. Só que eu não estava bem dentro de mim, porque eu olhava as referências, não tinha nenhuma. Então, para mim, relacionamento era assim, fiquei, gostei, ficou um tempo, quando eu enjoei eu separo. E assim, a gente chegou assim, a gente se conheceu assim. A gente não se resolveu um com o outro. E foi assim que a gente chegou na terapia. A gente achava que os nossos problemas eram porque a gente não estava casado. A gente casou no civil, a vida virou uma bagunça. E quando a gente chegou aqui na terapia, a gente tinha 1 mês de casado no civil e eu já queria me divorciar. Eu tinha ódio, eu levava pro caralho, ela tinha ódio. Eu me transformei numa pessoa pior do que o meu pai. Tanto que eu ouvi da boca dele que era um câncer para a família. Então, quando a gente chegou aqui, a gente teve a indicação, vai para a terapia do amor. A terapia do amor, para mim, eu achava que era um círculo de pessoas, e as pessoas falavam, olá, meu nome é Fernando e meu casamento está assim. Todo mundo falava, olá, Fernando. Tipo, divisão de problemas, sabe? Ou então, eu achava que terapia do amor... Ninguém merece isso. Eu achava que era para arrumar alguém. Aí eu falava, não estou aguentando ela, vou arrumar quem? E eu procurava muito a minha mãe nela, e eu não encontrava. Ela vinha já de referências que os pais dela eram felizes, casados e tudo mais. E a gente chegou assim, totalmente destruído. Tayane, como é que você descreve o relacionamento de vocês? Como era antes? Bispo, eu tinha uma referência boa. Meus pais, anos casados, eu tinha uma família realmente muito boa. Então, eu queria isso nele. Então, no começo de relacionamento é aquela maravilha, mas depois o Fernando acabou se perdendo. Então, foi para as baladas, bebia muito. Então, o que aconteceu? Só que eu cheguei a não me valorizar. Chegou a um ponto que eu não me valorizava mais. Porque eu via ele me traindo, via ele com outras mulheres e mesmo assim eu corria atrás dele. Então, se eu não me valorizava, quem dirá ele? Então, a gente chegou nesse nível aqui. Então, minha sogra que falou, poxa, vai na terapia do amor, acho que vocês realmente precisam. Ela falou para mim. Então, eu cheguei aqui. Eu fui a primeira a vir, eu fui e busquei. Só que eu busquei por ele, não por mim. Eu não me enxerguei. Só que depois, vindo nas palestras, recebendo toda a direção, obedecendo, aí foi que eu despertei. Aí eu comecei a cuidar de mim. Aí, automaticamente, ele viu referência em mim e quis realmente mudar. Eu não me valorizava nada. Eu via eles... Hoje é como se fosse outra pessoa. Eu olho assim, a gente realmente, na hora do testemunho, parece que eu não estou contando, não sou eu. Da questão de me rebaixar, de ir atrás dele, mesmo... perdi emprego porque eu não conseguia mais me concentrar, minha vida era ele, o Fernando era a minha vida. Então, quando eu me via sem ele, eu ficava assim, destruída. Aí foi aí que eu cheguei assim. Eu entendi que aqui eu poderia ter referências, poderia ter um exemplo, e eu poderia ter o caráter de Deus através do Espírito Santo. Se na rua eu era chamada de lixo e tinha aquela visão distorcida para relacionamento, aqui eu poderia, que nem o senhor falou, de investir e tudo mais. Eu entendi que o meu relacionamento era como se fosse uma empresa. Se eu investisse, ia fazer sucesso, ia crescer, enfim. Mas antes de mais nada, eu falei, para eu ser um com ela, eu tenho que ser um com Deus. Eu tenho que ser completo. A gente vem da rua com aquele propósito, a tampa da panela, a metade da laranja. Aqui não, eu falei, eu quero ser um com Deus para poder ser um com ela. Eu tenho que dar o meu melhor para ela, só que para dar o meu melhor para ela, eu tenho que estar bem. Bom, o que aconteceu com vocês? Como é que mudou? Mudou quando a gente decidiu consertar dentro da gente, bispo. A gente vinha aqui, que nem o senhor falou, vem, ouve e pratica. Senão a gente vai ser mais um aqui dentro. Então, eu coloquei em prática. O que é? Para perdoar? Perdoa. É para abrir mão de brigar? Abra. Invista na tua relação. Olha para ela como se fosse... quando eu entendi que quando eu casei com ela, eu escolhi ela dentre todas as mulheres do mundo, eu falei, opa, então a minha escolha tem que ser importante, tem que fazer a diferença. E aí comecei a cuidar de mim, comecei a curar as feridas que eu tinha, o ódio do meu pai, porque a palavra pai para mim me vinha com gosto de sangue na boca. Então, curei dentro de mim.
perdoei meu pai, comecei a ter aqui as referências de Jesus, que nem você falou, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Eu falei, então, que o meu primeiro milagre também seja no meu casamento, seja em mim. Então, comecei a praticar, obedecer. Quando vinha aquela vontade de brigar, eu olhava para a cara dela, respirava fundo, ficava, daqui a pouco a gente conversa. Aí voltava e tudo mais, e aí foi acontecendo as coisas. Não é do dia para a noite, bispo, não é fácil, mudar dói. Mas quando a gente se entrega, a gente fala, olha, eu troco o meu pelo teu para Deus, as coisas acontecem. Para você, o que mudou? O que as palestras te ensinaram, te ajudaram? A me valorizar, realmente ver que eu sou preciosa. Isso foi o mais importante. Depois que eu vi isso, para mim mudou, porque nossa, era totalmente assim, uma pessoa totalmente que não me enxergava como mulher importante, sabe? E, poxa, meu pai me tratava tanto como, igual o senhor falou na última palestra, que é a filha, a que ama, sabe? Então, isso, para mim, ficou tão distante do Fernando, mas aí, graças a Deus, hoje, ele é referência. É o pai que eu não tenho mais, sabe? Quando eu preciso, quando eu estou naqueles dias, hoje ele sabe, no olhar ele entende, ele me respeita, mudou totalmente.